para quem me conhece, quem já passou por atendimento comigo, sabe que eu examino todos os pacientes. Eu acho que isso aí é um ponto crucial, tanto para você definir um diagnóstico, como também elaborar um tratamento. Então, não tem como você se basear apenas no exame de imagem, um exame de sangue ali, para você falar assim, vai ter que operar, ou vou te passar esse remédio, assim, assado. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Dr. Guilherme Barucchi. O Dr. Guilherme Barucchi, ele é ortopedista e especialista em joelho. Seja bem-vindo aí, Guilherme. Muito obrigado pelo convite, a toda a equipe UI, tá? Fico lisonjeado aí por estar participando aqui desse podcast. O Guilherme, me fala uma coisa. Por que você escolheu medicina? Primeiramente, a gente, desde de novo, assim, eu sempre gostei da área da biologia, né? E com o passar do tempo a gente comecei a entender mais a respeito do corpo, do ser humano, e fui tomando gosto por aquilo. E eu tenho um exemplo dentro de casa, que é meu avô, né, com mais de 50 anos de formado em medicina, até hoje, mais de quase 90 anos, 89 anos ainda atuando como médico. Então ele foi o meu principal exemplo aí para seguir essa carreira aí que eu amo tanto. Legal. Então, se você não fosse médico, talvez você seria biólogo. Não, eu gosto dessa área, da biologia, né? Mas talvez eu gosto muito da área, aqui a nossa região é muito forte, né? Da pecuária, né? Eu gosto de fazenda também, né? O outro lado da família também é muito pecuarista. Hoje também eu tento mexer um pouco nessa área e talvez eu iria para veterinária, agronomia, alguma coisa nesse ramo, talvez. Pô, legal. Cara, quando eu fiz meu teste vocacional, acho que deu 3 coisas. Acho que era direito, letras e biologia. E não foi para nenhuma dessas? Direito. Tá bom, então deu certo. Deu médio certo, porque hoje nem advogado. E me fala uma coisa, tinha lá 54, 55 especialidades, por que você foi escolher ortopedia? Desde que eu entrei na medicina, eu sempre gostei da área cirúrgica, né? Desde o início eu soube que eu queria fazer alguma área que tinha cirurgia, procedimento, né? E no avançar da faculdade, eu sempre me imaginava fazendo cirurgia geral, né? Que é o aparelho digestivo e tal, para futuramente mexer com alguma área mais específica. Mas quando eu passei no estágio da ortopedia, foi algo que me chamou muita atenção, né? A objetividade do tratamento, né? Você dá uma resolução para o paciente ali, as respostas rápidas hoje que a gente tem, né? Opera num dia, no outro dia você sai movimentando, andando. Isso me chamou muita atenção. E também eu gosto ainda muito de trabalhar na área da traumatologia, né? Dos acidentes, trânsito, fratura, foi uma coisa que sempre me agradou ali desde que eu participei muito de estágio do pronto-socorro, né? Isso aí sempre me chamou muita atenção e me agradava de poder ajudar o próximo nesse sentido. Então, acabei na hora de escolher lá, acabei optando por escolher a ortopedia. Até para o pessoal entender, tem gente que às vezes não sabe muito bem como que é essa formação do médico. Vestibular, graduação e depois? Depois a faculdade de medicina tem uma durabilidade de 6 anos, né? Depois a gente presta uma prova para residência médica, tá? No caso aí a residência médica de ortopedia tem uma durabilidade de 3 anos, que você vai fazer ortopedia e traumatologia. Já deu 9 anos, tá? Isso. E depois disso aí a gente faz uma outra prova para fazer uma subespecialidade, que no caso eu fiz uma subespecialidade de cirurgia de joelho, que foi mais 1 ano, tá? Que eu fiz essa especialidade, que é o que eu atuo hoje praticamente aí 99%, né? Então, fazendo as contas, desde quando você começou a estudar até o dia que você começou a atender seu primeiro paciente no consultório, a gente está falando de quantos anos mais ou menos? 9 anos pelo menos, né? Mas até começar, porque consultório também até você investir, porque assim, não é só formar e atender, muitas vezes você
na época da faculdade, te deixa aquele vazio. Você fala assim, nossa, eu vou formar do dia para noite, assim, já sou doutor, o que eu vou fazer agora, né? Então, depois aos poucos você vai ver um lugar para atender, né? Vai começando devagar. O consultório é uma coisa que demora um pouco para fluir. Normalmente um médico recém-formado vai fazer plantão, né? Então plantão a gente começa a atender já desde cedo. Você né? fez plantão bastante tempo? Já fiz bastante plantão. Hoje ainda faço, né? Mas só na área do traumatologia, né? Para tratamento de fraturas, pronto-socorro, que é uma coisa que eu gosto e pretendo aí levar adiante por mais um tempo aí. Entendi. E me fala uma coisa, hoje você atende no seu consultório lá principalmente, né? Quem chega lá, como que é uma consulta com você? Atualmente no meu consultório eu atendo apenas a especialidade de cirurgia do joelho, né? O paciente que já me procura, ou por indicação, ou mesmo pelas redes sociais, ele já está, a maioria das vezes, já está sentindo algum tipo de desconforto, dor nessa articulação, ou nas duas, ou apenas em um do joelho. Ou mesmo sofreu alguma lesão recente, no esporte, no trabalho, né, uma torção, e acaba procurando a gente ali no consultório. Tá? O meu atendimento inicial, primeiro eu gosto de conhecer o paciente, né? Me apresento inicialmente e nisso aí a conversa inicial para saber o que aconteceu, quanto tempo que ocorreu essa lesão, quais tratamentos ele já realizou ali para eu saber se tem alguma coisa diferente que eu possa sugerir, né? A partir dessa entrevista inicial, que a gente chama de anamnese, a gente vai fazer uma avaliação física, né? Que é uma palpação, um exame propriamente dito desse paciente, né? Que esse exame já vai nos guiar, direcionar para um possível diagnóstico. E após isso aí, se for necessário, a gente solicita alguns exames complementares, né, laboratórios ou exames de imagem para averiguar com exatidão o que está ocorrendo e através disso propor um tipo de tratamento personalizado para aquele paciente. Isso que eu acho que é o principal diferencial, né, a gente individualizar cada tratamento. Eu até brinco com os pacientes, isso aí não é uma receita de bolo, não é o mesmo remédio que minha vizinha tomou que vai ser bom para mim e assim por diante. Então, assim, e por isso o segmento médico eu considero o mais importante de tudo. O que é isso? Você está fazendo essas reavaliações seriadas desse paciente para saber se aquele tratamento que você propôs está surtindo algum efeito ou não. Um negócio que achei interessante, a gente participou recente do congresso da AMB, da Associação Médica do Brasil, e eu, de curioso, fui lá assistir algumas palestras também, né? E um dos pontos que foram trazidos lá foi o seguinte, que os médicos novos, principalmente, eles têm esse medo, esse receio de examinar, de tocar, de apalpar o paciente, como você falou. O que você pode dizer sobre isso, assim? Eu acho assim, para quem me conhece, quem já passou por atendimento comigo, sabe que eu examino todos os pacientes. Eu acho que isso aí é um ponto crucial, tanto para você definir um diagnóstico, como também elaborar um tratamento. Então, não tem como você se basear apenas no exame de imagem, um exame de sangue ali, para você falar assim, vai ter que operar, ou vou te passar esse remédio, assim, assado. O exame, como o próprio nome já diz, esses exames de laboratório, de imagem, eles são exames complementares. Então, são exames para direcionar uma possível diagnóstico. Então, não adianta nada você pedir um exame e tratar somente o exame, né? Você tem que pensar primeiro que ali você está diante de uma pessoa, né? Um ser humano. Então, por isso que o tratamento tem que ser individualizado. E na nossa área, na ortopedia, é muito importante que às vezes a gente encontra mais coisa do que a gente está procurando, tá? Vamos dar um exemplo assim. A gente, às vezes, o paciente torceu o joelho, um paciente novo igual você, Edson, assim, tava jogando bola lá. Eu tô meio novo, eu não tô muito novo. Tava jogando bola, torceu o joelho, tá? E daí suspeitado de uma lesão de ligamento, menisco, que seria uma das principais causas ali no esporte.
Daí você vai, faz o exame, não vem essas lesões, só que vem um achado ali, um espessamento da plica sinovial, que é uma doença da plica, uma condropatia patelar, que é uma coisa que não tem relação com esse evento traumático que aconteceu com você. E às vezes a pessoa já vai lá, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não tem nenhuma relação com o que você está sentindo naquele momento, não tem nenhuma relação com o trauma. Então isso aí você precisa diferenciar. Alguns achados de exames nem sempre precisam ser tratados, né? Então você tem que ver o que o paciente está sentindo para ver se é condizente com aquilo ou não, tá? Então isso eu acho que é muito importante e nos dias atuais a medicina digital, né, com esse depois da pandemia que a gente também veio as consultas online, eu acho que isso aí também popularizou ainda mais, né? Você não encostar no paciente e tratar o paciente apenas à distância. Eu acho que tem algumas especialidades que até isso é possível, tá? Entretanto, na nossa não tem como, né? Eu até tenho parentes, às vezes, que falam assim, Guilherme, dá uma olhada no exame para mim. Pai, me manda o exame. Eu falo, como que eu vou responder isso para a pessoa, né? Poxa, eu preciso examinar, ir lá, vai lá no consultório, tá? Então, você tenta dar uma orientada, mas só que para definir, bater o martelo contra aquilo ali, você tem que fazer a avaliação física, não tem como, não tem jeito. Legal. E você estava falando que você fez medicina, ortopedia, depois você fez uma subespecialização em cirurgia do joelho. Cirurgia do joelho. Por que você escolheu cirurgia do joelho? Olha, eu gosto muito disso aí desde a parte da residência, daí você começa a passar nas especialidades da ortopedia, né? O que me chamou muita atenção no joelho foi que ela tem muita relação, vínculo com atividades esportivas, né? Os esportes, mesmo lesões da medicina esportiva, a maioria está relacionada ao joelho, tá? E ao mesmo tempo tem muito tratamento das doenças degenerativas, que seria no outro extremo, né? Aqueles pacientes com mais idade, com desgaste na articulação. Então o joelho engloba duas coisas que eu gosto, a parte de atletas, né? E também lidar com aqueles idosos aí para dar uma qualidade de vida. Então, isso aí me levou a escolher, porque dependendo da especialidade da ortopedia, você vai mais para um caminho ou para o outro. Tem a opção, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é cirurgia por vídeo também, né? Então, é uma coisa que me agrada muito. Então, não são todas as articulações que a gente consegue utilizar a artroscopia, que é a cirurgia por vídeo hoje. Então, o joelho é uma delas. Então, graças a Deus, eu posso praticar isso aí na minha rotina. E você falou um pouquinho da parte de esporte. Hoje, o que chega mais no consultório, no dia a dia para você? É aquele cara que é o esportista, que é o atleta, ou aquele cara que é o atleta do final de semana, assim? Sinceramente, eu atendo dos dois, né? Não tem um percentual elevado, mas a maioria das vezes o atleta ele já tem um condicionamento melhor, né? Já está preparando, a maioria das vezes, nem sempre, né? Mas esse cara já tem uma musculatura mais preparada para poder praticar aquele esporte. Entretanto, a maioria das vezes as lesões que ocorrem mesmo são nos atletas de final de semana, que aquele atleta que não tá nem aí, tá acima do peso, ficou lá 2-3 meses sem jogar bola, de repente vai inventar jogar bola, jogar tênis, aí acaba se machucando, né? Então, assim, como tudo na vida, né, a perfeição você vai levando conforme você vai fazendo aquilo, né? Você vai repetindo aquele movimento, aquela cirurgia, aquele esporte, você vai ficando cada vez mais apto, o seu corpo vai dominando aquele movimento. Então, acho que isso é importante, a constância ali. Então, se o cara que vai fazer isso, eventualmente, ele tem uma chance muito maior de sofrer uma lesão, né? Você falou de jogar bola. Jogar bola, futebol, é um dos esportes que acaba gerando lesões. Além do futebol, tem algum outro que é mais comum, que você acaba tendo mais frequência lá? Sim. No nosso meio aqui, principalmente no estado, a gente tem bastante o futebol americano, né, rugby, esportes como vôlei, também basquete e principalmente as lutas, né? Hoje o que tem ganhando muito volume de atendimento é o beach tênis, tá? E o crossfit também, né? São duas modalidades mais atuais, né, da atualidade e que tem ganhado muitos pacientes aí por causa dessas modalidades, né?
Entendi. E para o cara que faz beach tênis, que faz crossfit, que faz esses esportes, o que faz para ele não chegar a precisar do ortopedista? Primeiramente, aí, acima de tudo, a gente considera qualquer tipo de articulação, a unidade funcional é um equilíbrio, né? Ali a articulação precisa estar em um equilíbrio funcional. Tá? Para isso, você precisa ter um equilíbrio entre os músculos, tendões, ligamentos, cartilagem. Então, esse equilíbrio é fundamental para que não ocorra uma lesão a longo prazo, tá? Seja por movimento repetitivo ou seja ela por uma pancada, uma torção, né? Então, para a gente alcançar esse equilíbrio, é muito importante os alongamentos, a parte de fortalecimento muscular. Existem alguns treinos que a gente considera que são treinos de esporte específico, por exemplo, você pratica tênis de mesa, você vai usar esse movimento de repetição, tá? Então você precisa dar ênfase naquele grupo muscular que faz aquele movimento, que é o que você vai mais usar, tá? Então assim, você faz já, hoje tem educadores físicos aí bem específicos para cada modalidade. O cara quer ser lutador de jiu-jitsu, então ele vai fazer treinos específicos para aquilo. Tá, então, acho que é isso aí. Se o cara quer ter aumentar o desempenho no esporte ou quer seguir uma carreira profissional, acho que isso é importante considerar. Legal. Quando a gente fala da parte de lesão, especificamente lesão no joelho, como que é essa porcentagem? Você tem ideia de quantos casos levam a uma cirurgia? E se, além da cirurgia, tem algum outro procedimento, algum outro tratamento que você faz? Como que é isso nos casos de lesão no joelho? Ali, para a gente classificar para entender mais fácil, a gente tem mais dois tipos de lesões, né? Aquele paciente mais jovem, né? O adulto jovem, meia idade, como Edson aqui, atleta, e também no outro extremo o paciente com mais idade, o idoso, o sedentário, tá? Isso aí não existe um percentual de casos que vai assim para a cirurgia. Eu falo assim, tantos pacientes vão ter que operar, né? O que vai demandar aí? Vai variar isso na escolha do tratamento, né? Principalmente o tipo de lesão, tá? Uma lesão que foi recente, traumática, normalmente ela tem um percentual mais elevado de se tornar algo cirúrgico, tá? Do que aquela lesão por repetição, por exemplo, né? O paciente mais jovem, ele também é um paciente mais ativo, a gente consegue contornar, às vezes, algumas lesões através de fisioterapia, fortalecimento, porque ele tem uma mobilidade melhor ali da articulação, tá? Então, e fora que responde melhor, quanto mais jovem, né? Você tem uma cicatrização melhor e tudo mais. É óbvio que mesmo nesses pacientes jovens existe alguns tipos de lesões, né, como a lesão do ligamento cruzado anterior, que é um dos principais ligamentos rompidos no joelho, que isso a lesão completa desse ligamento é unânime no mundo hoje, que é indicativo de cirurgia no paciente jovem, né, que é justamente para impedir uma catástrofe, uma evolução de desgaste precoce e futuro. Então, hoje já é uma coisa que o paciente chega lá, sabe que vai operar. Dá para não operar, mas tem que estar ciente da consequência, né? Então, isso é um caso. No outro extremo, aquele paciente com mais idade, idoso, já numa fase diferente de vida, baixa demanda, tá? Vem os problemas mais degenerativos. Os desgastes, né? Famosos desgastes. Essas lesões elas já têm como um princípio não ter um tratamento curativo, né? Porque isso aí faz parte do nosso envelhecimento, assim como as rugas, né? Perder o cabelo, a visão. Eu tenho os dois, eu tenho rugas e perder cabelo já, cara. Não foi uma direta isso, né? Mas esse perfil de paciente a gente tem que existem algumas opções de tratamento, né? Tratamento clínico inicial, né, com tratamentos com medicações, fisioterapias realmente funcionam na maioria das vezes, né, mas tem aqueles pacientes que evoluem com limitação de perda de movimento, deformidades, né, perna muito torta ali, que essa degeneração está mais avançado, e nesses casos, às vezes, se o paciente tiver uma condição clínica boa, o que significa isso? Não tiver outras doenças, outras comorbidades, como pressão, diabetes, que a impeça de fazer um tratamento cirúrgico, daí a opção cirúrgica valeria a pena, tá? Mas, graças a Deus,
como a maioria dos sintomas que incomodam o paciente em relação à ortopedia é a dor, tá? E hoje até se tornou uma especialidade médica, né? A medicina da dor, né? O médico da dor. Então, cada ano que passa, a gente tem descoberto novas saídas para tratamento para dor, né? Então, assim, terapias, tanto com remédios em comprimido, gotas, infiltrações, bloqueios, a terapia regenerativa. Então, assim, hoje, graças a Deus, tem aumentado muito o arsenal terapêutico para o tratamento de dor para esses pacientes, né? Cada vez mais a gente reduz se tiver uma boa resposta a esse tratamento, a chance de precisar de uma cirurgia. Uma das coisas que eu sei que você faz lá no consultório é a parte de infiltração com ácido hialurônico, né? Sim. Como que é isso? E que casos que você recomenda ou você prescreve para o paciente quando você faz, na verdade, esse tipo de infiltração no joelho especificamente? O ácido hialurônico ganhou uma popularidade, né, com pessoal da estética, né? E todo mundo até me pergunta, dá para usar mesmo ácido? Não, infelizmente não é, né? Só que a gente já usa até há mais tempo que eles esse produto, só que tem ganhado popularidade atualmente. Isso é uma medicação, o ácido hialurônico nada mais é que uma medicação que ela atua na cartilagem. A cartilagem tem como a sua base da formação o ácido hialurônico, o colágeno, entre outras estruturas. Então, o ácido hialurônico faz parte da cartilagem. Então, ele é indicado principalmente nas lesões de cartilagem, tá? Seja as condropatias, como também nas artroses mais avançadas, a gente pode utilizar ele. Ele é utilizado, hoje já existe ele para uso oral, né, em comprimido, cápsula, mas também hoje o principal efeito dele ao meu ver, aí ainda é injetável, porque o injetável, além dele ter um efeito medicamentoso direto na cartilagem afetada, ele vai ter um efeito mecânico ali para aquela articulação. Por isso que muitas pessoas até, que é um nome muito complexo de se falar, né? Às vezes chama, quero pôr o óleo, o gel ali no joelho, tá? Então, assim, porque ele tem uma espessura, uma viscosidade mais espesso, né, que ele faz um efeito de lubrificante ali na articulação. A hora que você faz essa aplicação, como que é a melhora do paciente? Leva algum tempo? É na hora, Sim. Do dia para o outro? Normalmente, no primeiro momento, o paciente sofre uma reação ali inflamatória. Como qualquer procedimento, você vai tomar uma vacina, fica aquele desconforto, você imagina injetar um volume, a vacina você toma às vezes 1, 2 ml, ali você no joelho, que é uma articulação grande, às vezes a gente aplica 4, 6 ml de ácido hialurônico. Então, e como ele é grosso, ele acaba causando uma pressão ali naquela articulação. Não é algo, uma dor muito intensa, mas às vezes gera um certo desconforto inicial nas primeiras 48 horas. O efeito do ácido, principalmente, ele vai acontecer depois ali dos 40 a 60 dias, tá? E ele tem uma durabilidade aí de 10, 12 meses, aí dependendo do tipo de lesão, do local da lesão, né, do grau. Então, pacientes também mais ativos, eles tendem porque tem um fortalecimento bacana, fazem exercício, eles tendem até a durar um pouco mais. Então, ele tem uma boa durabilidade e tem um bom efeito para controle de dor, inflamação, né, melhora dos atritos. Tem aqueles pacientes que nos procuram ali uma consulta para justamente, estou com o joelho estravando, por exemplo. Tem casos também que a gente pode utilizar o ácido hialurônico também com bom resultado. Entendi. Você falou 10 a 12 meses. Depois desse prazo, o paciente acaba tendo que voltar normalmente? Sim, você pode repetir após esse período, né? Mas dependendo muito dos sintomas do paciente, né? Aquele paciente, porque ele vai ter sumido ali do organismo. Ele tem aquele período, ele vai ser absorvido, como qualquer remédio ou qualquer infiltração estética também, né? Você vê, o cara tem que fazer o ácido hialurônico a cada tanto tempo, porque ele vai ser absorvido pelo organismo, ele não é eterno. Só que o que eu costumo fazer, o que eu te falei lá no início, o segmento. Eu acho que isso é mais importante do que você falar assim, tem que repetir a cada ano. Se o paciente está bem, está sem sintomas, está mantendo um quadro, está quadro mantido, não teve uma evolução de piora nesse período, não tem por que você ficar repetindo com uma frequência exata. Então, às vezes, tem pacientes que às vezes fazem a cada 2 anos, 1 ano e meio, tem uns que fazem uma vez, depois não fazem mais, vai daqui
5 anos começou a incomodar de novo, volta para fazer. Então isso é muito variável, não existe uma regra, não é porque você fez uma vez que obrigatoriamente você vai ter que fazer sempre. Ah, legal. Eu achei que sim, tinha a impressão que era, se eu fiz uma vez, daqui 6 meses vou ter que voltar, daqui 7 meses, Não. daqui 10 meses, 12 meses. É o que é o aconselhável, né? Mas nem todo mundo faz, porque ele vai ter uma durabilidade. Como esse paciente já tem uma lesão de cartilagem, que já é uma lesão degenerativa por algum tipo de desgaste, e a gente sabe que é uma lesão que não vai ter cura, então tudo que ele puder fazer ali naquele momento para proteger aquela articulação é benéfico. Então a gente sabe que o ácido ele tem esse efeito de tratamento, de proteção. Então se ele mantiver uma rotina, como tem alguns pacientes que sempre estão vindo aqui, ó, eu quero fazer preventivamente, já chega lá com 1 ano, já quer repetir de novo, tá? Existe esse perfil do paciente, mas não é a maioria não, tá? Posso falar uma coisa que agora você me perguntou lá no início da questão da carreira médica, né? Eu acho que é interessante um detalhe aqui que eu acho fundamental, principalmente para os pacientes ali que estão hoje com o ganho da mídia digital, de popularização, até tem alguns colegas que falam, ali o marketing médico virou um circo, né? Todo mundo ali. Mas uma coisa que eu acho que é mais importante do que qualquer coisa, se está no Instagram ou não, né? Todas essas etapas que a gente passa, né, a formação, a gente faz uma prova para entrar na residência, para sair da residência a gente faz mais uma prova de título de ortopedia, tá? Faz uma prova para entrar na especialização, sai da especialização, uma prova de título de cirurgia do joelho, tá? Então assim, quando você for buscar um médico, seja qual área for, tá? Todas as áreas, cardiologia, endócrino, cirurgia de joelho, cirurgia da mão, cirurgia da coluna, existe o site hoje das especialidades, e lá você pode ver o médico que é cadastrado pela sociedade daquela especialidade. Por exemplo, na minha área tem o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho. Então, assim, os profissionais que estão oficialmente capacitados para exercendo essa área aí, eles vão estar cadastrados dentro desse site, que é um site, a gente tem título para isso, presta prova, uma prova dificílima. Então, assim, e tem os RQEs, né, que é o registro de especialidade perante o CRM. Então, quando você está na dúvida se aquele profissional é especialista realmente, né, porque às vezes não adianta só você ir no Instagram, né, no Google lá e procurar lá especialista, porque é fácil colocar que você é especialista, mas para confirmação, você está com dúvida, é só buscar os órgãos especializados. E acho que até uma meca, né? Tem essa questão do médico especialista e tem a questão de ser médico, né? Exatamente. E aí você pode fazer essa busca para ver se o médico é médico de verdade no próprio site do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e depois quer saber se o médico é especialista de verdade, aí você procura lá, Sociedade Brasileira de Ortopedia, por exemplo. E aí você procura, tem a área de busca do campo especialista. Exato. E digita o nome do médico. Se procurar o Tubarão, que vai estar lá? Com certeza, né? Eu já sabia disso. Legal. E, Baru, me conta uma coisa também. Na ortopedia, é uma especialidade que acabou ficando bem subdividida, né? Você foi para a área de joelho, né? Exato. E além de joelho, você que tem ombro, cotovelo, mão... como todas as outras especialidades, né? Hoje a gente tem visto que cada vez mais você está focando só num tipo de lesão, né? Um tipo de área ali. No caso da ortopedia, a gente tem a parte da coluna vertebral, ombro e cotovelo, que é uma outra especialidade, mão e punho, tá? Quadril, joelho e pé e tornozelo. Fora essas aí, a gente tem a ortopedia infantil, ortopedia pediátrica, né, que é uma outra especialidade, e a oncologia ortopédica, né, que também é uma outra especialidade. São todas subdivisões dentro da ortopedia. Tá? Hoje, para você ter ideia, as cirurgias estão muito complexas
Por isso que a gente tem subdividido, né? Porque assim, não adianta o cara que às vezes quer fazer tudo, não faz nada bem feito. Esse é o meu ponto de vista. Então, acho que cada vez mais, assim como eu falei antes, a gente vai fazendo aquilo repetidamente, vai ficando mais resultados melhores, com uma melhor perfeição daquele tratamento. Então, acho que se você focar num caminho, acho que a tendência é ser melhor o resultado. Lá na Clínica Inova, quais subespecialidades que tem lá? Joelho? Hoje a gente tem todas as especialidades da ortopedia, né? Com exceção da ortopedia oncológica, tá? Mas as outras todas, pediátrica, mão, ombro, coluna, joelho, pé e tornozelo, quadril, tá? Então a gente tem todas as outras especialidades. Já virou uma clínica referência, então? Eu espero que sim, né? O que a gente espera que chegue lá um dia, né? Mas, legal, bacana. E, Baruch, além do médico, do ortopedista, cara, quem mais que trabalha com você no dia a dia? Quais são outros profissionais que ajudam o ortopedista aí? Aproveitando a deixa que você já falou da clínica, né? Lá a nossa clínica a gente já fez com o intuito de ser uma clínica multiprofissional, né? Então, lá a gente conta com outras especialidades, né, da área médica, não só ortopedia, né, geriatra, pneumo, vascular, entre outros. Então, assim, justamente a gente fez para ter um tratamento mais global e completo do paciente. A área ortopédica está muito relacionada principalmente, eu considero principalmente ali 3 especialidades médicas, né? A vascular, tá? Principalmente ali na nossa região, no joelho, tem várias cirurgias complexas que tem risco de lesão vascular. A parte neurológica, então o neurocirurgião, tá? Ou mesmo o neurologista, tá? E a reumatologia, né? Tá? Porque está muito condizente as doenças reumatológicas com as doenças ortopédicas. Então a gente normalmente acompanha os pacientes juntos, né? Mais a parte clínica, né, de imunobiológicos, terapias, o reumatologista é mais a parte cirúrgica e ortopedia. Então, essas 3 especialidades estão muito interligadas com a ortopedia, tá? Mas existem outras, né? O próprio cardiologista, a gente precisa ter um acompanhamento, endócrino, entre outros. Fora a área médica, tá? É isso que eu ia te perguntar. Fora a área médica? Fora a área médica, a gente consta também com parceiros aí, principalmente na área da fisioterapia, né, terapia ocupacional, acupunturistas, né? Então, essas especialidades, nutricionista, eu acho que tudo isso engloba, né? Então, a gente tem que fazer um acompanhamento global desse paciente e quem faz acompanhamento comigo sabe que eu insisto em fazer acompanhamento com um nutricionista junto, um educador físico, acho que é muito importante, principalmente aquele paciente que não tem costume, ou nunca fez atividade física, vai começar, tem que ter alguém ali para instruí-lo, para acompanhá-lo, principalmente no início ali, para evitar lesões por erro de exercício, né, que também é muito frequente. Então, isso aí tudo a gente tem que, por trás da gente, tem muitos profissionais capacitados, né? Legal. Pergunto para você. Você é um cara que faz exercício? Eu faço, com certeza. Atualmente... Então dá para falar para o paciente, faz porque eu faço também. Não, mas tem que dar um exemplo, né? Poxa, eu penso assim, você vai chegar lá, como se eu tivesse lá acima do peso, sedentário, não, eu falar para você, vai fazer uma atividade física, você vai fazer? Eu acho muito difícil, né? Então, assim, eu acho que, primeiramente, assim, se eu quero pedir para o paciente fazer alguma coisa, eu acho que eu tenho que dar o exemplo e falar assim, doutor, mas o doutor não faz. Faço sim. E o mais importante, que é uma reclamação que eu tenho lá dos meus pacientes, é interessante. Doutor, mas eu trabalho o dia inteiro, não sei o quê. Daí eu sempre pergunto assim, você acha que eu trabalho pouco? Que hora você acha que eu faço atividade física? Daí o paciente fica até sem graça, né? Porque assim, tem que saber disso, a gente tem que sacrificar em algum momento, né? E no final, você, além de tudo, né? Você tem um horário corrido, só que eu sei que, além de tudo, você é marido, tem filho também, né? Filhos pequenos, que dá trabalho, e trabalho o dia inteiro, todo o dia inteiro na clínica, tô operando, trabalho no final de semana, mas acho tempo para fazer exercício. É igual no personal fora de forma, né? Exatamente. Ô Baruch, me fala uma coisa, até pra gente já caminhar pro finalzinho. O Google, cara, ele é o site mais visitado do mundo, tá? Eu levantei, até fiz questão de anotar, ele tem aqui
5 bilhões de pesquisas diariamente. Isso dá, e depois eu vou fazer conta, dá 40 mil pesquisas por segundo. 40 mil pesquisas por segundo. Tá? Nunca tinha calculado, mas você tá falando... Eu calculei, pode conferir depois. Se você pudesse trocar aquela logo do Google lá, durante 1 minuto, para você deixar qualquer mensagem que você quisesse, o que você escreveria lá para todo mundo ver? Mas em relação à minha especialidade... Ao que você quiser. Pô, eu acredito muito que a longevidade, né, que hoje eu acho que todo mundo quer envelhecer com saúde, não ter dependência dos outros, né, ter uma autonomia. Então, hoje, para você ter uma longevidade saudável, eu acho que o princípio disso aí é a atividade física. Eu acho que eu tento passar isso para meus pacientes, independente de qualquer idade. Nunca é tarde para começar um exercício, seja ele um exercício mais leve, uma academia, um pilates, uma hidro, mas a articulação precisa de movimento. Então, assim, a ortopedia justamente, eu acho que tem que passar esse recado, eu acho, assim, a articulação os lubrificantes naturais nossos é produzido com movimento. Se você parar de mexer, a articulação enrijece. Então, o movimento é vida, né? Então, acho que isso é o que eu queria deixar aqui. Você roubou o que eu ia dizer, porque eu ia falar assim, a vida é movimento. Você falou movimento é vida. Exatamente, né? Os dois estão corretos, e eu acho que assim, é isso aí que eu tento passar para os pacientes. Hoje, para você ter ideia, eu atendo também o outro extremo, que é crianças, né? Até a gente teve recente lá, o Theo, né? Eu levei o Theo lá no Dr. Guilherme. Então, assim, eu acho que assim, a gente tem visto muitas crianças vidradas em celular, tablet, televisão, videogame, e que não tem mais aquela vontade de fazer algum exercício, sair de casa, andar, ir caminhando para algum lugar. Então, assim, isso eu já costumo chamar a atenção dos pais também durante a consulta, porque às vezes chega o paciente lá, você vê que já tem um sobrepeso, ou nunca praticou nenhum exercício, está na adolescência, não praticou nada. Então, assim, a gente já vem de uma geração que sempre estava na rua, brincando, jogando bola, fazendo atividade o dia inteiro. Você sabe que até eu escutei uma frase esse final de semana agora, que tem gente que é adulto e fala, cara, eu comecei a correr. E não é bem por aí. O cara falou o seguinte, a frase correta é eu voltei a correr. Porque quando a gente é criança, a gente nasceu para correr, o ser humano foi feito para correr. Ele fez até uma menção em relação ao tendão de Aquiles, alguma coisa, mas ele falou, o corpo humano foi feito para correr. Em algum momento a gente para. Então a gente tem que voltar a correr, na verdade. Recomeçar, né? Recomeçar. Obrigado. Valeu demais. Eu que agradeço. Obrigado pelo papo. É isso aí, gente. Isso foi uma consulta com o Dr. Guilherme Barocco. Um abração para vocês. Um abraço, pessoal.